Vamos lá então, iniciando a aula de hoje. Penso que não podemos ir diretamente ao ponto central, que é a análise das declarações, análise dos capítulos, sem antes falar um pouco sobre esse conceito que é tão amplo, né? Conceito de direitos humanos. A ideia de que ele não surge por acaso, ele não é um conceito especificamente datado, vamos dizer assim, embora vocês acompanharam pelas leituras que o período tratado nessas leituras, ele é, de certa maneira, delimitado, mas há um conceito, uma ideia mais ampla de direitos humanos. Nem a Lynn Hunt, né, e nem, vamos dizer, alguns outros autores que tratam historicamente de direitos humanos, falam sobre essa especificidade que é o momento de surgimento do conceito de direitos humanos. O único autor que eu encontrei que fala um pouco sobre uma história conceitual dos direitos humanos é o Giuseppe Tosi, exatamente o autor do livro Direitos Humanos, História, Teoria e Prática, que está na nossa programação, não especificamente o texto dele, mas alguns outros textos que trabalham com esse conceito, né, com um pouco da história desse conceito. E o Giuseppe Tosi, nesse livro mencionado, ele tem um capítulo que fala exatamente sobre isso, uma história conceitual dos direitos humanos. Nesse capítulo, o Giuseppe Tosi ele vai tecer uma série de comentários, né? O Giuseppe Tosi é um filósofo da Universidade Federal da Paraíba, então o texto dele embora fale sobre uma história, ele é muito filosófico, né? Com bastante termos da filosofia. E o próprio Giuseppe Tosi, ao afirmar que o conceito de direitos humanos é bastante difuso, ele faz uma diferenciação, ele busca fazer uma diferenciação entre o surgimento do chamado direito, né, e o surgimento dos direitos humanos enquanto um conceito mais abrangente. E aí ele vai fazer essa análise, né, a partir de alguns teóricos, e esses teóricos analisados por ele remontam o surgimento do conceito de direito à antiguidade clássica, em especial à Grécia Antiga. Só que para ele, para o Giuseppe Tosi, existe uma confusão entre a existência do direito e a existência dos direitos humanos. Primeiro porque o direito, na concepção, vamos pensar jurídica, ele existe desde que há uma ideia de Estado, né? Então, como temos na Grécia Antiga, a ideia das cidades, Estado, enfim, as suas organizações a partir de políticas específicas, né, a organização democrática, o demos, enfim, ele acha que não se pode confundir o que muitos teóricos fazem, né, de o surgimento de uma raiz dos direitos humanos a partir da Grécia Antiga, certo? Na opinião do Giuseppe Tosi, os direitos humanos eles seriam tipicamente modernos e, localmente falando, ocidentais, datado cronologicamente e também geograficamente, ou seja, a Europa a partir do século XVI, XVII. A própria expansão europeia, né, que amplia esse conceito de civilização ocidental, contribui para que o conceito de direitos humanos ele seja, vamos pensar, delimitado a esses contextos. Tá? Antes dessa ideia de direitos humanos, o que predominava, pensando ali na antiguidade tardia e no período da Idade Média, era o conceito de direito natural, chamado jusnaturalismo. Esse conceito predominante, então, nesse período, né, na Antiguidade Tardia e na Idade Média, ele vem a partir de tradições filosóficas
sejam elas da filosofia clássica, a partir de Aristóteles, inclusive, e também de uma escolástica, né, da filosofia escolástica, a partir de Santo Agostinho, que, em ambas, o que se prevê é a objetividade do direito. Portanto, o justnaturalismo, né, segundo o próprio Giuseppe Tosi, seria uma concepção da sociedade fundada sobre uma ordem hierárquica natural e social, que governava o mundo e que era legitimada por Deus. Nesse caso, o conceito de direito, ele se auto-atribuía muito mais deveres e obrigações do que propriamente direitos, sejam eles coletivos ou individuais. Quem seriam realmente os sujeitos de direito naquele momento? Vamos pensar numa Europa medieval, católica, extremamente influenciada por cânones, né, da escolástica e alguns cânones da filosofia clássica, né, Aristóteles, Sócrates, Platão, enfim. Os sujeitos de direito eram, primeiramente, Deus, né, como ser soberano, criador de tudo, enfim, o Papa, haja vista inclusive o dogma da infalibilidade papal, e o imperador. No caso, falando de Idade Média, os reis locais, enfim, aqueles chefes e feudos, enfim. Tá? Então, assim, eram as grandes autoridades, esses eram realmente os sujeitos de direito, inclusive, em algum contexto, Papa e Imperador, né, a partir de determinado momento da história, passam a ser bastante vinculados, tanto politicamente quanto religiosamente falando. Entre o fim da Idade Média e o início do Renascimento, com a chamada virada antropocêntrica, a concepção do direito ela começa a mudar. Então, esse justnaturalismo, de que o Giuseppe Tosi fala, ele começa a ter uma mudança de perspectiva. Então, o direito passa a ser visto como uma faculdade e um domínio de si próprio do homem, tá? O que ele chama de concepção subjetiva dos direitos naturais. Essa concepção, gradualmente, ela vai libertando o homem, né, da sujeição de uma ordem natural, que naquele momento era uma ordem divina, né, uma ordem divina objetiva. Nesse momento, né, quando se observa uma concepção mais subjetiva, mais ampla do conceito de direito, exatamente por ela ser mais ampla, baseada não mais na questão dos deveres e das obrigações apenas dos sujeitos, há uma progressiva transição do conceito de direito para o conceito de direitos. Então, os direitos passam a ser mais amplificados. Obviamente, ainda não se pode falar de direitos humanos, né? Como ele mesmo coloca no texto, eles são os direitos humanos é um conceito criado em um determinado momento da história. A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. E embora a gente não possa falar disso, né, dessa criação dos direitos humanos nesse contexto, o próprio fato de a gente já ter uma mudança de ótica do conceito de direito abre a possibilidade de um surgimento de doutrinas mais voltadas para a visão do homem enquanto um sujeito livre e, por ser livre, também um sujeito de direitos, né, autônomo. Quem vai dar, vamos pensar assim, a guinada para esse momento, né, essa virada antropocêntrica, a partir do Renascimento, é o Thomas Hobbes, né? Embora ele não esteja vinculado a esse contexto do Renascimento, ele é um pouco posterior, século XVII, Thomas Hobbes vai ser um dos primeiros a falar sobre os direitos do indivíduo livre e autônomo, né? Em especial na obra Leviatã,
né, onde ele retrata como o Estado age, o Estado-nação, enfim, age em relação aos indivíduos, aos súditos, aos sujeitos, né, de cada reino. Então nós temos, a partir do Hobbes, outros dois filósofos, chamados filósofos contratualistas, né, que baseiam as suas obras na ideia de um contrato social, como o John Locke e o Rousseau, onde nas suas ideias eles estabelecem que o Estado vai nascer, né, a partir então desse contrato social. O Estado nasce da associação dos indivíduos livres que protegem e garantem a efetiva realização dos direitos naturais inerentes aos indivíduos. Ok? Cada um deles tem uma perspectiva um pouco distinta do que seria esse indivíduo livre, enfim, né? Por exemplo, o Thomas Hobbes, ele vai falar, né, e aí eu já citei a obra Leviatã, sobre o direito à vida que os sujeitos teriam, né? A vida humana, a vida não se trata de uma qualidade de vida, mas como a própria Lynn Hunt coloca no capítulo 2, né, sobre a tortura, há uma espécie de virada gradual, né, sobre quem tem o direito à vida, se são os sujeitos próprios ou a sociedade em si, o sistema jurídico, o sistema de leis, né? Então o Hobbes, ele prega exatamente isso, de o sujeito ser responsável pelo seu livre-arbítrio e, portanto, por suas ações, sua vontade, né, dentro desse contexto. O John Locke, considerado aí, vamos pensar, um dos pais, né, da ideologia liberal, ele vai reforçar a questão da identidade, do direito à propriedade, né? Então, para o John Locke, o que garantiria uma autonomia dos sujeitos era o fato de ele poder se tornar um proprietário, né, um dono, né, dos seus meios de sobrevivência, né, o que seria, no caso, a propriedade. No caso do Rousseau, que de certa maneira também se filia à filosofia kantiana, quando se trata especialmente do direito à liberdade, ela está vinculada diretamente à autonomia dos sujeitos. Nesse momento, a autonomia, ela se refere para além, né, de ter direito a uma vida digna, enfim, uma vida livre de opressão, um direito a ter os seus meios de sobrevivência, subsistência, né, o caso da propriedade, a partir do Locke, mas especialmente a autonomia sobre os rumos da sua própria vida, né? Então esse seria o direito à liberdade, a partir do que Kant e Rousseau especificam nas suas teorias, né? O Rousseau, em especial, o contrato social. Então, a ideia, ou as ideias dos autores comentados, né, comentados pelo Giuseppe Tosi, elas vão influenciar marcadamente a declaração de direitos ao longo, enfim, desse processo histórico aí, ocidental, europeu, século XVII, XVIII, enfim, né? E embora a Lynn Hunt não trabalhe especificamente com esse momento anterior ali a meados do século XVIII, uma das primeiras declarações de direitos foi feita na Inglaterra no século XVII, né, mais especificamente em 1689, no contexto da Revolução Gloriosa. Essa declaração ela é importante, né, porque além de especificar os direitos dos cidadãos de maneira mais ampla, ela vai dar início a um modelo político que existe até hoje na Inglaterra, que é o modelo da monarquia parlamentar,
né, que embora tenha sofrido ao longo da história alguns abalos, né, e algumas ressignificações, o cerne da ideia de uma monarquia parlamentar, ela continua até a atualidade, certo? Uma outra declaração que a Lynn Hunt ela não vai abordar com mais profundidade, embora ela cite, é a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, né, que foi produzido em 1776 e vai servir como uma base, né, um cerne da Declaração de Independência. Tá? Essa Declaração de Independência, como vocês sabem, ela é uma das declarações analisadas no livro da Lynn Hunt, mas como vocês também perceberam, ela é muito mais uma reclamação e uma justificativa das lideranças das 13 colônias a respeito da pressão, da opressão que eles vinham sofrendo da Inglaterra, né, naquele contexto. Então, se nós pensarmos em Declaração de Direitos, a Declaração do Estado da Virgínia, de junho de 76, ela é muito mais importante, né? Tanto é que ela serve como base. Mas, enfim, a autora escolhe essa Declaração da Independência como uma forma também de valorizar o processo de libertação dos Estados Unidos da metrópole Inglaterra. Ok? Nesse momento também a gente pode pensar numa questão. Eu tinha como objetivo, né, após essa introdução sobre o conceito de direitos humanos, que obviamente existem N autores que vão trazer outras ressignificações ou significações sobre o conceito, mas de a gente fazer a leitura das declarações, né? Nem tanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas especialmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, né, 1789, e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, 1948, ok? Como nós não teremos a possibilidade de fazer um comentário, uma leitura e um comentário, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Essa tarefa, ela consiste em observar as aproximações existentes entre, especialmente as duas declarações, a francesa, 1789, e a Declaração de 1948. O que eu quero dizer com aproximações? Vocês leram, obviamente, as duas declarações e vocês vão ver que na Declaração Francesa existe a ênfase a sujeitos específicos, que são os cidadãos franceses. Na Declaração Universal, como o próprio nome já diz, ela é ampliada, esse conceito é ampliado. Ele vai ser uma declaração para todos os seres humanos. Ok? A missão de vocês, nesse caso, é analisar e observar se há universalidade ou não na Declaração Francesa. Ok? Então, as aproximações. Certo? Então, ficamos por aqui nesse momento introdutório. Próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre a introdução da Lynn Hunt, a invenção dos direitos humanos, onde ela vai trabalhar mais especificamente, né, um aspecto que também vai ser bastante comentado ao longo aí das análises sobre os direitos humanos, que é: consideramos estas verdades autoevidentes, né? Uma expressão do Thomas Jefferson que vai permear aí ao longo dos capítulos iniciais, especialmente o capítulo 3º, certo? Até mais!